Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje vamos finalizar a nossa série Cartas Paulinas. Nós trouxemos aqui um estudo em cima de cada uma das cartas ou das epístolas do apóstolo Paulo. Hoje falaremos da última, a carta a Filemon. Glória a Deus! E se você quiser continuar acompanhando séries de estudos bíblicos, nós elaboramos essas séries prioritariamente pelo WhatsApp, tá? Temos um grupo de estudos no WhatsApp, é um grupo fechado, ninguém pode falar nada, somente nós é que enviamos o estudo lá de segunda a sexta. E vamos começar hoje, segunda-feira, uma nova série pelo WhatsApp, onde vamos conhecer as cartas gerais, de Hebreus até Judas, tá bom? Você querendo participar, acesse o site clubedepregadores.com.br e lá você vai encontrar o link de convite para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, muito bem, vamos conhecer um pouquinho a carta que o apóstolo Paulo enviou para Filemon. Bom, em primeiro lugar, essa é uma carta que fala muito de amor, né? Nós vemos aqui muito forte o amor com o qual o apóstolo Paulo tem para Filemon. Ela é lembrada por isso, tá? Mas você também pode enxergar nessa carta vários outros temas relevantes, por exemplo, amizade, confiança, perdão, restituição. Em resumo, essa carta é chamada pelo Hernandes Dias Lopes de um manual de relacionamento. Glória a Deus. E é incrível como que uma carta tão pequena pode ser tão profunda no amor e na graça de Deus entre os irmãos em Cristo. Vamos a um contexto histórico. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Veja como ele começa no verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar que durou por cerca de 2 anos. Veja Atos, capítulo 28, versos 16 e 30. Mas há alguns que discordam e preferem deixar o local da prisão em aberto, já que em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo diz que foi preso muitas vezes. Porém, como Paulo cita o nome de Timóteo, veja o verso 1, né? Ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então ele estava junto com Timóteo quando escreveu essa carta. E é por ele citar o nome de Timóteo que nós cremos que ele estava preso em Roma, na prisão domiciliar, onde recebia a visita dos seus cooperadores. Outro detalhe importante é que Demas, o irmão Demas, ainda estava convertido, ainda estava atuando como cooperador de Paulo. Veja o verso 24, na carta de Filemon, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então o Demas é mencionado aqui. E nós sabemos que esse Demas, ele se desviou dos caminhos do Senhor algum tempo depois. Na segunda prisão do apóstolo Paulo, ele menciona que Demas desamparou, amando o presente século. Veja 2 Timóteo 4, verso 10, ele diz assim: Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, muito bem. Nós sabemos também que Epáfras foi quem levou o evangelho até a cidade de Colossos. Tá? Veja depois aqui, se você ainda não viu, o nosso vídeo estudando a carta aos Colossenses, ok? Sabemos que Filemon mora em Colossos e que Epáfras, ele foi o pastor em Colossos por algum tempo. Veja Colossenses capítulo 1, verso 7. Mas nós percebemos, através da carta de Filemon, que nesse momento o pastor Epáfras está preso junto com o apóstolo Paulo. Veja o verso 23. Ele diz assim, Filemon 23, Saúdam-te, Epáfras,
prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então Epáfras, ele está preso junto com Paulo. E é por isso que, ao ver a carta sendo direcionada para Filemon, concordamos que Filemon é então o atual pastor da igreja que ficava na cidade de Colossos. Tá? A carta é direcionada para 3 pessoas. Veja, Filemon, né, verso 1 e 2, ele diz assim: ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Paulo deixa claro que a igreja de Colossenses está na casa de Filemon. Ele direciona a carta para Filemon, para a irmã Áfia e para o irmão Arquipo, que ele chama de companheiro de lutas, companheiro de batalhas. Por isso nós cremos que a irmã Áfia é a esposa de Filemon, tá? E que o irmão Arquipo é o filho deles. Sendo assim, temos aqui uma família inteira dedicada, comprometida com a obra de Deus, né? O pai, o pastor, a irmã, a esposa auxiliando, e o Arquipo, o menino, um jovem aprendiz do apóstolo Paulo, porque ele chama esse menino de nosso companheiro de lutas. Então isso nos leva a crer que Arquipo ele tenha andado com Paulo por algum tempo, por algum momento, e ele tenha passado aí, tenha sofrido junto com Paulo por amor ao evangelho, tá? Filemon, ele é um homem rico, provavelmente um comerciante, e o que nos leva a entender isso é que ele tem muitos escravos ao seu serviço. A carta a Filemon, ela deixa claro que Onésimo, que é escravo de Filemon, ele fugiu. Veja o verso 12. Ele, nessa fuga, ele encontrou Paulo em algum lugar, né? Provavelmente lá em Roma mesmo, onde Paulo estava preso. E ao encontrar Paulo, ele se converteu ao evangelho. Ele, ouvindo a pregação de Paulo, ele se converteu. É interessante que Onésimo provavelmente já ouvia as mensagens, as pregações na igreja de Colossos, junto com os irmãos ali, os colossenses, né, onde o próprio Filemon se tornou o pastor. É provável que ele tenha ouvido Epáfras pregar, é provável que ele tenha ouvido o próprio Filemon pregando, e somente quando ele se afasta, que ele escuta talvez uma explicação mais profunda e detalhada do evangelho, é que ele finalmente se converte a Cristo. Glória a Deus. Tá? Talvez ele fugindo, ele pensou, agora eu não vou ter mais que ouvir aquelas mensagens, né? Quando de repente se encontra com o atual líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Na carta a Filemon, Paulo deixa claro que está enviando Onésimo de volta. Agora que ele se converteu, ele é um cristão, e como cristão ele obedece o líder da igreja, o líder do cristianismo, obedece os seus líderes, né? Pastores, apóstolos, e obedecendo o apóstolo Paulo, ele volta para Filemon, levando, claro, a carta a Filemon, ok? Então Paulo está enviando ele de volta. Isso é interessante porque é o que diz a lei romana, né? Na lei de Roma, e Paulo é um cidadão romano e ele está preso em Roma, na lei romana diz que se você encontrar o escravo de alguém, você deve enviá-lo de volta, restituí-lo ao seu dono, o que é diferente da lei dos hebreus, da lei mosaica, a lei de Moisés, a lei de Deus, tá? Em Deuteronômio 23, versos 15 e 16, você tem ali uma orientação muito diferente para quando você encontra um escravo, né, que você deve acolhê-lo e ajudá-lo e tal. Tá? Mas na lei romana diz que você deve devolver. Os romanos, eles tratam os escravos como coisas, como objetos. Então, é um objeto roubado, você tem que devolver esse objeto. Diferente da lei de Deus, a lei de Moisés, que trata os escravos como pessoas, né, e dá a eles muito mais dignidade do que qualquer outra nação, do que qualquer outra lei da época. Muito bem. Quando Paulo envia Onésimo de volta, né, no verso 19 da carta a Filemon, ele sugere que
ele assume o prejuízo, tá? E nos versos 13 e 14 ele vai sugerir que Onésimo seja libertado, tá? E não somente libertado, ou seja, deixe de ser um escravo, mas que seja enviado, né? Que Filemão, agora como pastor, envie o irmão Onésimo para ajudar Paulo na pregação do evangelho. E é uma forma assim muito linda como ele faz essa sugestão. Vejamos os versos 13 e 14. Ele diz assim, né? Eu queria conservá-lo comigo mesmo, né, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Isso é uma sugestão para, olha, agora que o Onésimo é um irmão em Cristo, liberta ele, que ele não seja mais escravo, e aliás, envia ele para vir trabalhar comigo, para vir me ajudar, para ser também um dos meus cooperadores. Glória a Deus por isso. Bom, Paulo, ele lembra ainda a Onésimo, né, nessa carta, que ele, como apóstolo, tem autoridade. Ele está acima, né, de Filemão e ele tem autoridade para exigir que o Filemão faça o que ele pede. Veja o verso 8. Mas ele prefere usar uma outra lei, que é a lei do amor. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para Filemão, a nossa amizade me impede de exigir de você qualquer coisa. A nossa amizade que eu tenho com você, o carinho que nós temos um pelo outro, me força a apenas pedir, não exigir. Glória a Deus. Isso é interessante. Quando um pastor ele é próximo dos seus obreiros, ele não precisa exigir nada, basta pedir. Né, que aquele obreiro vai fazer, não por ser obreiro, mas pela amizade, né, pelo vínculo de amor que tem para com o seu pastor. Glória a Deus. E Paulo, ele também ele lembra, né, no verso 19, que ele salvou a vida de Filemão. Não, a carta não dá detalhes de como isso aconteceu. Né? Não sabemos se ele está falando de que salvou a vida de Filemão no sentido de que ele se converteu a Cristo e agora está salvo, porque talvez antes estivesse num caminho que ia levá-lo à morte, literalmente falando. Tá? Ou não sabemos se Paulo usou a sua influência como cidadão romano ou qualquer coisa parecida para salvar Filemão de alguma situação difícil. Bom, mas quando ele lembra a Filemão que salvou a vida dele, lembra que eu salvei a sua vida, é também mais uma sugestão para livrar Onésimo da escravidão, né? Para salvar Onésimo. E ele repete isso no verso 21. Bom, nós acreditamos que Filemão, com certeza, né, recebeu Onésimo como um irmão em Cristo, a pedido do apóstolo Paulo, mas não sabemos ao certo se o Filemão ele atendeu o pedido de Paulo de libertar Onésimo e ainda enviá-lo de volta para ajudar Paulo na pregação do evangelho. Isso nós não sabemos, porque essa situação que acontece depois da prisão de Paulo em Roma não está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Então é um enigma. Mas nós cremos que sim, pelo carinho, pela amizade, cremos que Filemão ele tenha não só libertado Onésimo da escravidão, como também enviado ele, né, como um aprendiz para aprender aos pés do apóstolo Paulo e ser utilizado como cooperador de Paulo na pregação do evangelho, né, nas suas viagens missionárias. Glória a Deus. Nós vemos que Paulo ele está preso, mas tem esperança de sair. E isso indica que não é a segunda prisão. Realmente pode ter sido mais um fator, né, que nos leva a crer que tenha sido a primeira prisão em Roma, tá? Porque nessa primeira prisão ele tem muita esperança de sair. Na segunda prisão ele já sabe que vai morrer. Então no verso 22 ele tem esperança de sair e está fazendo planos para o futuro. E nos seus planos ele tem a intenção de passar novamente na cidade de Colossos, de rever os colossenses, e ele pede para que Filemão lhe prepare um quarto, lhe prepare um lugar para ele ficar. Tá? Ou seja, ele tem planos de passar alguns dias, algum tempo lá na cidade de Colossos. Amém? Glória a Deus. Tá? Se você gostou do estudo até aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais e fica atento aqui no canal que estamos trazendo várias séries de estudos para os irmãos. E você que quer aprender mais,
tá? Você pode se inscrever em um dos nossos treinamentos. Nós temos o curso chamado Introdução à Bíblia, onde você vai ter aí uma média de 3 videoaulas com 30, alguns 40, outros 50 minutos de duração sobre cada um dos livros da Bíblia Sagrada, inclusive das cartas do apóstolo Paulo, um aprofundamento mais forte nessas cartas, tá bom? É só você acessar clubedepregadores.com.br. Um abraço. Que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.